É o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora das decisões do TCU, que olha que coisa, a gente fez um vídeo sobre o TCU ontem apontando duas decisões aí controversas do TCU, né, indicando muita negociação com Lula, muito balcão de negócio com Lula. Parece que a coisa ficou tão feia que o TCU voltou atrás em uma das decisões, tá? Menos mal, que boa notícia isso, né? E o Lula finge que não gostou da decisão do TCU sobre o relógio dele porque beneficiaria Bolsonaro. Muito engraçado esse pessoal fazendo conta, né, fingindo que a decisão do TCU não beneficiou principalmente o Lula. O Lula está muito mais enrolado do que Bolsonaro com esse negócio de presente, né? Essa notícia foi sugerida por País do Amor e Xandaquistão, Caiu de Maduro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente falou sobre esse caso ontem, né, do processo dos mandatos em agências reguladoras, né? E aí eu citei que teve até uma confusão, porque o Bruno Dantas, que é o presidente do TCU, queria que esse processo andasse, né, justamente porque teriam prometido para ele indicações em algumas agências. Qual que é a história? O mandato de um presidente dessas agências é de 5 anos. E a maior parte dessas agências foi nomeada durante o governo Bolsonaro. Então, algumas, o Lula só poderá indicar o presidente da agência no último ano de governo dele, em 2026. Outras, nem isso, né? É o normal, é a regra é essa, né? Aí o que fizeram? Inventaram um entendimento que se o cara já fazia parte do grupo colegiado antes, tem que descontar esse tempo dos 5 anos. Uma regra que não tem nada a ver com nada, né? E queriam passar essa regra para quê? Para ajudar o Molusco, né? O TCU tem ajudado o Lula até não querer mais. Foi o TCU que impediu a privatização dos Correios, para quem não lembra, o senhor Bruno Dantas. Não sei que vantagem ele tem lá nos Correios, não sei quantos amigos dele trabalham no Correio e ele quer manter o emprego da pelegada toda lá. Não sei quem que é, o que ele ganhou com isso, mas ele fez isso para ajudar o Lula, porque todo o Brasil queria a privatização dos Correios. Só o Lula e as seclas dele lá, só o Lula e os cupinchas dele que queriam manter o Correio estatal, né? E aí o que o senhor Bruno Dantas fez? Sentou em cima do processo, não andou com o processo lá no TCU e, entre outras coisas, né, também foi ele que mudou as multas contra essas empresas da Odebrecht, as empresas da Lava Jato, a galera, a turma do amor, né? A turma do amor aqui no Brasil, aquele amor que custa caro pra caramba e que ninguém beneficia porque a gente é a parte de tomar no cu do amor, né? Então, tá aqui o pessoal, acabou que essa decisão que seria sobre os presidentes das agências, aqui o TCU, a decisão final foi essa: a revisão do ato foge às competências da Corte, entendendo que a natureza da nomeação é política, feita pelo presidente da República e aprovada pelo Senado. A jurisdição do tribunal não alcança essas nomeações, porque, de fato, o TCU é o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União tem por objetivo avaliar as contas do governo, né? Porque, lembra, o TCU é um órgão do Congresso, ele não é um órgão do Judiciário, né? Mas o Congresso tem por função constitucional revisar as contas do governo, né? O Congresso que revisa as contas do governo. E daí o TCU justamente seria a parte técnica dessa revisão. Só que nomeação de presidente de agência, o que tem a ver com o TCU, né? Tá mais do que na cara que jogaram isso para o TCU numa jogada política para tentar ganhar vantagem. Só que como a coisa vazou, como ficou todo mundo sabendo que estava rolando um negócio ali do Bruno Dantas com o Lula e coisa e tal, para beneficiar não sei quem, o pessoal peidou fora, né? Quem que não peidou fora? Olha só, o senhor Antônio Anastasia, lembra o amigo do Aécio? Olha só, votando a favor do Lula, né? Quem diria que o Anastasia iria votar a favor do Lula? É o que eu falo para você, PSDB e o PT é basicamente a mesma coisa, né? Anastasia, para quem não lembra, né, foi governador de Minas Gerais durante um tempo, era muito amigo do Aécio, muito ligado ao Aécio, e em determinado momento foi indicado para conselheiro do TCU, e foi ele e um outro cara aqui que votaram contra. Os outros todos votaram a favor, concordaram com Jorge Oliveira, que foi o cara que escreveu esse negócio, dizendo que, olha só, isso aqui é coisa do Congresso, a gente não mexe nisso daqui,
Então os presidentes das agências vão continuar sendo os nomeados pelo Bolsonaro e o Lula espera a vez dele, né? Quando o Lula nomear também os presidentes lá em 2026, esses presidentes também vão ficar 5 anos, então o Lula não perdeu nada, né? É que o pessoal queria dar vantagem para o Lula, mais vantagem para o Lula ainda, né? Um absurdo isso daqui. Enfim, que bom que o pessoal divulgou a negociata do Bruno Dantas e acabou que os outros ministros não quiseram participar disso e a coisa ficou por lá, né? Agora, a outra decisão controversa do TCU, a gente falou ontem também, o TCU disse que o Lula não precisa devolver o relógio. E segundo diz aqui esse Diário Carioca, que deve ser esquerdista isso daqui, o presidente Lula ficou enfurecido com a decisão que inocenta Bolsonaro. Primeiro que a decisão não tem nada a ver com Bolsonaro, tá? A decisão foi uma decisão sobre o relógio do Lula. A decisão sobre o Bolsonaro ainda vai ser tomada posteriormente. Eu concordo que essa decisão aqui, de fato, torna a decisão de Bolsonaro mais complicada, né? Ou seja, como é que eles vão falar para que o Lula pode ficar com o relógio? Ah, mas o Bolsonaro não pode. O Bolsonaro não vale para ele. A coisa vale só para o Lula, não vale para o Bolsonaro. Né? Lei, em tese, vale para todo mundo, né? Então, mas o mais importante dessa história toda aqui é aquilo que eu falo para vocês, né? É a decepção da imprensa. Por quê? Porque a imprensa tá chateada pra caramba com esse negócio, né? Eles estavam doidos para dizer que Bolsonaro roubou e coisa e tal. A única coisa, cara, procuraram corrupção, não acharam, procuraram negociata, não acharam, procuraram um monte de coisa, não acharam. O que eles acharam para conseguir dizer que Bolsonaro fez alguma coisa errada? A porcaria das joias lá que ele recebeu. E como eu já expliquei para vocês, aliás, aqui ele faz uma explicação errada aqui, ó. Ele fala sobre aqui, o contexto histórico. Aqui, ó. Em 2016, o TCU estabeleceu que presentes recebidos por autoridades deveriam ser incorporados ao patrimônio público, exceto itens de uso pessoal. Isso aqui está errado. Por que está errado? Porque dá a impressão aqui que a lei vale só a partir de 2016, né? Ou seja, só valeria para Bolsonaro mesmo, não valeria para Lula, porque Lula foi presidente antes de 2016, né? Só que a lei já existia antes, a lei já falava isso antes. O que aconteceu foi uma decisão do TCU que estabeleceu justamente uma decisão do TCU com base nos presentes do Lula, que, lembra, em 2016 já tinha essa controvérsia do Lula. O Lula tinha saído da presidência da República com containers inteiros cheios de presentes que ele recebeu, esculturas, quadros e não sei mais o que, não sei o que lá, botou numa sede de sindicato lá no ABC, botou num cofre do Banco do Brasil. Então ele tinha saído com um monte de coisa da presidência da República, então já tinha essa controvérsia. A lei já existe há muito tempo atrás, que fala exatamente isso, que presentes recebidos pelo presidente da República em viagens oficiais que sejam de uso pessoal, relógio, joia, gravata, abotoadura, coisa que você veste, é do presidente, é dele. Ele faz o que quiser, pode vender, pode dar, pode jogar fora, pode fazer o que ele quiser. Depois ele sai da presidência e leva com ele esses presentes. Agora, presentes que não são de uso pessoal, quadros, esculturas, documentos, livros, coisas que não são de uso pessoal, ficam para o acervo da presidência da República, né? Então essa lei já existia antes, tá? Essa lei já existia na época do Lula também. Então o pessoal está falando aqui, não porque o Lula está chateado e coisa e tal, como se isso daqui não valesse para ele. Não, vale para ele sim. Vamos imaginar por hipótese que o TCU tivesse decretado que o Lula tinha que devolver o relógio. Não, o Lula não tem que devolver o relógio. Nesse caso, o Lula roubou o relógio, ou seja, o Lula tem que ir para a cadeia pelo roubo do relógio, né? É o que eles estão acusando o Bolsonaro. Estão dizendo que, embora Bolsonaro tenha devolvido todos os presentes, durante um tempo ele chegou a vender os presentes, depois ele recomprou e botou e devolveu tudo. Mas como ele chegou a fazer o ato e depois voltou, desfez, né? Isso não deixa de ser crime. Se você comete um crime, mesmo que você devolva depois a coisa que você roubou, não deixou de existir o roubo, né? Então, até tem uma diminuição de pena. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Até tem uma diminuição de pena se você devolve o chamado arrependimento, né? O arrependimento, até você tem uma diminuição da pena. Mas não deixa de existir o crime, né? E o Lula, no caso, se devolvesse o relógio, teria também a diminuição de crime. Ou seja, o pessoal está querendo colocar esse caso aqui como se fosse um caso que só ajuda o Bolsonaro, mas não, ajuda principalmente o Lula.
porque o Lula queria se enrolar com isso. O Bolsonaro, o pessoal já está dizendo que não, que roubou, que não sei o que lá, já está com denúncia no TSE, ou desculpa, denúncia no STF, e não sei o que lá. O Lula ia entrar nessa também, ia ser denúncia também, porque, mas o Lula devolveu. Devolveu, o Bolsonaro também devolveu, né? Mas se ficou com ele durante um tempo, então cometeu exatamente o mesmo crime, entre aspas, que Bolsonaro cometeu. Como eu falei para vocês, não tem problema no caso de Bolsonaro, porque Bolsonaro não pegou escultura, não pegou crucifixo, não pegou obra de arte, né? O Lula pegou, né? Então ainda tem coisa para pegar para o Lula aqui nessa história, né? Mas enfim, de qualquer forma, essa decisão aqui foi uma decisão para livrar o Lula. O pessoal está fingindo que o Lula ficou chateado. Não, o Lula não quis isso daqui, ele queria que condenassem Bolsonaro e coisa e tal. Eu nem duvido, tá? Porque é o que eu falo para vocês, eles não têm nada contra Bolsonaro. A única coisa que eles acharam contra Bolsonaro de roubo seria esse negócio das joias. Contra o Lula tem um monte de coisa. Sítio de Atibaia, triplex do Guarujá, sede do PT, tem um monte de coisa ali. Bolsonaro não acharam nada contra ele. Aí ficam inventando esse negócio das joias, né? Eu não duvido nada que ele ficou chateado, mas a verdade é a seguinte, a decisão ajudou o Lula. E ainda ficam falando que não, porque foi a decisão do TCU bolsonarista, porque foi o ministro Jorge Oliveira, diga-se de passagem, o mesmo ministro que tomou o voto que impediu a tirada das nomeações lá das agências reguladoras, indicado por Bolsonaro. Falso isso. O TCU ele é preenchido por indicação do Congresso. O TCU é órgão do Congresso, não é órgão do Executivo. Então não é o Bolsonaro. Ele foi indicado enquanto Bolsonaro era presidente da República, é verdade. Mas quem indica é o Congresso, nem passa pelo Bolsonaro. O Bolsonaro nem escolhe isso. Aí estão colocando isso para dizer que o cara é bolsonarista porque teria ajudado. Repara como é que eles estão fazendo uma força danada para dizer que isso é coisa do Bolsonaro e coisa tal, quando na verdade não é. Isso aqui livrou o Lula. Esse cara não foi indicado pelo Bolsonaro, ele foi indicado, não sei se pelo César Maia ou pelo Arthur Lira, porque quem indica para o TCU é o Congresso, não tem nem passa pelo Executivo isso. TCU é um órgão subordinado ao Congresso. Olha a invenção que eles chegaram, né? E mesmo que, vamos supor por hipótese, que esse cara seja um bolsonarista e coisa e tal, né? No final das contas, ele foi um voto, meu amigo. Um voto de 8. Ou de 7. Quantos ministros são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, deve ser 7 com ele. 7 votos. Foi um voto de 7. Se tomar essa decisão com relação ao relógio do Lula, foi um monte de ministros ali, né? Então repara como é que a mídia está tentando jogar essa narrativa que foi uma decisão para favorecer Bolsonaro. Não, foi uma decisão para favorecer o Lula. Para azar deles, essa decisão que favorece o Lula também vai acabar favorecendo o Bolsonaro, porque vai acabar matando esse caso das joias, né? Mas a decisão foi tomada por amigos do Lula para favorecer o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.